Irmãs e irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Bom revê-los, né? Os que eu vi em junho, acho que eu tive aqui. Era uma noite fria e chuvosa, não é? E eu estava mais rouco que vendedor de pamonha. Saía a voz, né? Eu orei muito aquele dia para conseguir pregar. E quando terminou o sermão, terminou a voz também de vez. Mas fico feliz de estar com vocês de novo aqui, nesse culto onde já celebramos, ouvimos, cantamos, professamos a nossa crença em forma de canção, em orações também, ouvimos da dinâmica da igreja, de novos trabalhos. Temos 2 pastores aqui perto que são oficiais da Marinha na reserva. Pastor Roberto, na Igreja Presbiteriana do Brasil, de Tijucas, onde volta e meia eu estou pregando, né? E o pastor Alcântara também, oficial de fragata Alcântara. Quando eu encontro com ele, e de vez em quando eu pego distraído, ele responde, ou ele me manda descansar, descansa, soldado, não é? Então são pessoas também que serviram e estão no Ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil, curiosamente os 2 aqui perto, não é? Só uma referência aí, uma hora quiserem convidá-los para pregar lá dentro, certamente eles iam ficar muito felizes. Antes de ir embora eu dou o endereço deles para vocês aí. São pessoas de bom caráter e de boa formação também. Mulheres se dinamizando, né? Deixa eu falar, estou em casa, estou em família, eu sempre fico muito à vontade em igreja, né? Para mim, igreja é minha casa. Eu só conheço um camarada que fica mais à vontade, que é meu filho, que aquele nasceu na igreja. Dizem, eu acho que ele nasceu na maternidade, não é? Mas o pessoal todo, esse aqui nasceu na igreja, então ele corre pela igreja desde menino, e ele se alegra estando nela desde menino. Cresceu rápido, ele nasceu ontem e fez 22 anos agora, não é? Eu não sei onde eu estava, não é? Eu fico velho junto, é terrível. Não, eu estava bem perto, estou feliz, ele se formou essa semana na faculdade, vai embora para São Paulo, vai deixar o pai com saudade ali na ilha, mas ele é o único que fica mais à vontade. Eu estou sempre muito à vontade na igreja. Se alguém não ficar à vontade comigo, eu sempre digo, eu lamento, não é? Deve ser algum vizinho, porque os parentes estão sempre à vontade. Eu queria só saber, quantos de vocês sabem, não, vou fazer diferente, porque assumir o que eu não sei é nobre, não é? Eu que dou aula, de vez em quando o cara, e aí professor, o que significa tal? E muitas vezes eu respondo na lata, eu não sei. E eu tenho um aluno que dá risada, eu falo, o que foi? Ele fala, adoro quando você fala assim, eu não sei, sem enrolação, é na lata, não sei. Quantos de vocês não sabem o que é assertividade? Levante a mão. Vai ser o tema do encontro das mulheres. Não, levanta bem alto. Quem não sabe, levanta, porque eu vou começar a perguntar para quem sabe o que é. Ó, só agora mais 15 levantaram. Ô gente, cristão não mente. Toda mentira é mentira. De novo, quem não sabe o que é assertividade? Que beleza. Então, agora, só as mulheres que não sabem o que é assertividade. Mão pro alto aí. Olha aí, quanta gente precisa vir então no encontro, né? Primeiro, entender o que é assertividade. Eu cutuquei a Janice e falei, olha, esses dias atrás eu estava numa classe da UFSC de biblioteconomia. Não é a minha praia, meu prédio é o prédio vizinho, é o prédio da filosofia. Mas era uma aula de administração, de psicologia da administração. E como eu trabalho com treinamento corporativo, o professor convidou para ir lá dar um blá. Dr. Silvio Serafino, o primeiro psicólogo formado pela UFSC, está lá firme e forte. E ele então estava falando, e a gente batendo bola, era um painel, os alunos perguntando e nós respondendo. E eu trabalhando a questão comportamental, relacionamento, ética no ambiente de trabalho e tal. E de repente eu falei, e é fundamental lembrar de trabalhar bem a questão da assertividade. E alguma coisa me disse que eu estava falando grego naquela hora lá. Classe de universitários, eu falei, eu vou perguntar com jeito, né, para o pessoal não ficar ofendido, porque o universitário é metido, ele não sabe, mas não quer que ninguém saiba que ele não sabe. Então eu falei, a assertividade, obviamente, vocês todos sabem. Alguém não sabe? Quando eu falei alguém não sabe, a classe inteira fez zoom, foi uníssimo, parecia uma ola no estádio. Ninguém sabia o que era assertividade. Então, esse é um ótimo jeito de, né, a grande curiosidade, que negócio é esse de assertividade? Venha no encontro que você vai saber, não é? Por mais que eu me coste aqui para falar, não falarei, não é? Venha no encontro as mulheres e depois vocês contem para os homens, tá bom? Mas saiba, é mais do que um conceito, é uma coisa muito prática que você, sabendo ou não, todo dia é desafiado a fazer. E às vezes, talvez, intuitivamente, você até se dê bem, mas talvez por não identificar exatamente o que é,
você tropece nesse desafio que é o desafio da assertividade. E se alguém te falar, eu sei o que é, assertividade é saber falar não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Não se contente com essa resposta rasa. Venha no sábado. É sábado? Venha no encontro, enfim. Se as mulheres do departamento não comprarem o livro hoje, né, eu vou brigar com elas. Depois dessa propaganda. Meus irmãos, alegria. Hoje de manhã lá na congregação, não, agora a igreja, né, ali a memorial, em Camboriú, a irmã perguntou, você veio aqui outro dia e lançou um livro. Agora você veio hoje e lançou outro. Toda vez que você vier pregar aqui, você vai lançar um livro? Eu falei, irmão, não estou com essa bola não. Aconteceu, né? Estava engatilhado. Eu adoraria ter essa capacidade. Cada vez que eu vier, a não ser que vocês me convidem com muita demora, né? Mas assim, uma vez por semestre eu tiver um livro, eu vou estar muito feliz. Mas quando eu vim aqui da outra vez, eu lancei um texto sobre os Salmos. Muita gente comprou, espero que muita gente tenha lido. Espero que tenha sido bom para ti, de alguma forma. Ele já está numa outra edição, com uma outra capa, com outro tipo. Tenho ficado feliz porque eu ouço de pessoas que estão lendo, sendo edificadas e mais, que é a minha grande preocupação. Está chegando na mão de quem não é crente. E eu sempre penso neles quando eu estou escrevendo. Qualquer trabalho desses, né, na Marinha ou lá na UFSC, a gente tem que pensar nos não crentes. Os crentes é para dar um apoio moral ali. Meu negócio é não crente. É a rapaziada corintiana, a turma do boteco, não é? Eu quero esse povo. Porque como o irmão disse, se Jesus é para o rico, é para o pobre, realmente Jesus é para o pecador. Não é? Seja rico ou seja pobre, ele precisa de Cristo. Jesus é para todo homem e para toda mulher. Então, pensando nesses que estão fora, eu sempre escrevo tentando, e graças a Deus tem sido legal. Dias atrás eu fui falar para os funcionários da 1001. 1001 tem de tudo. Tem 1001 aqui na cidade? Tem. Eu disse para eles, 1001 tem quase de tudo. Não vende refrigério da alma lá. Salmo 23. E a minha palestra para aqueles gerentes todos da 1001, eu até queria falar de coisa mais corporativa, mas os donos são evangélicos, falaram, não, pastorzão, fala de Bíblia. Senta o pau aí que você sabe falar de Bíblia para quem não é crente. Falei, então vamos embora. Emendei o Salmo 23 lá. Itapema Resort, lugar que eu só vou assim, na faixa, convidado, não é? Não tem a menor chance de eu ir se eu não for. Lamentei muito que só durou 2 dias, queria que fosse 15 dias de palestra, não é? Mas foi muito legal ver todos os gerentes, todos os executivos da 1001, do primeiro time, um bando de gente com suas famílias, mais de 200, eu acredito que são mais de 200, sentando lá, e ouvindo a exposição que na verdade está aqui no livro do Salmo 23. E comprando depois todos os livros que eu tinha. O dono da minha falou, faço questão de que cada funcionário que esteve aqui hoje tenha um. Levaram acho que 50, se eu tivesse mais, tinham levado também. E veja, não estou falando de venda e dinheiro, estou falando desse texto alcançando essas pessoas. Isso me deixa feliz, né? E o texto de hoje, ó, quer ver como vocês vão matar? Chama Encontros e tem uma mulher na capa. Encontros de quem com quem? Das mulheres com Jesus. Batista é um povo inteligente, mas... né? Quais são os encontros? Aqueles do Novo Testamento. Jesus se encontrando com aquela mulher do fluxo de sangue. Que lição a gente aprende? Jesus se encontrando com Marta e Maria. Que lição a gente aprende? Jesus se encontrando com aquela mulher que está às portas de ser apedrejada, acusada de adultério. Que lição a gente aprende? Jesus, quando se encontra com aquela mãe aflita, que diz, Senhor, a minha filha padece. Ele diz, olha, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cães, lembra? E ela, numa expressão de fé fantástica, fala, Senhor, também os cachorrinhos comem da mesa dos seus... Que lições a gente aprende com isso? Então são os vários encontros de Jesus, um deles com a mulher samaritana, falarei dele essa noite aqui. E todo capítulo tem aquela sessãozinha lá no fim para refletir e orar, para aplicar a vida, para conversar com você mesmo ou em grupos de estudo, tá? Ele tem o mesmo conteúdo do outro, ele só é mais fininho assim, porque como o público prioritário é mulher, eu falei, faz de um jeito que cabe na bolsa, não é? Que eu quero que elas carreguem juntos e possam estar lendo. E eu espero que quem puder ler seja edificado também. João, capítulo 4, esse é o nosso texto. Irmãos, enquanto vocês abrem, deixa eu falar uma coisa para você. Esquece agora o meu livro, tá? Dê livro de presente. Nós estamos na época agora de fim de ano, amigo secreto. Aí o cara vai dizer, qual é o limite? 15 reais. O sujeito vai lá e compra um abridor made Xing Ling, sei lá das quantas, que vai abrir uma garrafa e vai quebrar.
E ele dá aquilo para o sujeito, não é? Fica procurando o que eu vou dar por 15, 20 reais. Dá um livro. Dá um livro. Agora dá dado mesmo. Olha no olho dele e fala assim: esse aqui é o melhor presente que você está ganhando hoje. Eu só dou livro de presente. Quem vai ganhar presente meu que me conhece não tem a menor dúvida do que vai ganhar. Livro. Meu filho todo ano fala: eu não tenho a menor dúvida do que meu pai vai me dar de aniversário. Não sei se são um ou alguns, mas é livro. E ele sabe o que eu gosto de ganhar também. Ontem eu fui fazer uma palestra na Igreja Batista Nacional, lá em Florianópolis, e eles queriam me dar um presente pela participação, e eles me deram um livro. Eu adoro, não é? Já estou lendo ele. Por quê? Porque se o livro é bom e aponta para as coisas que Deus propõe para nós como boas, ele é um amigão seu. Dê livro. E de novo, acredite que aquilo é um bom presente. Esquece o meu, que não quer dar o meu. Compra um bom livro evangélico e presenteie com o livro. Não fica dando outra coisa. Acredite no poder da palavra. Acredite que o cara vai ler aquilo ali e vai ser transformado. Eu fiz o casamento do John, que é o tesoureiro da General Motors aqui no Brasil, já anos atrás. E eu fui celebrar na Catedral Evangélica de São Paulo, aquela igreja enorme. Ele casou com a Simone, que era ovelha nossa lá em São Bernardo. E eu cheguei então para dar um presente para ele. Ele era o segundo homem da GM no Brasil. Naquela altura o carro mais famoso da GM era o Ômega. E a GM deu para eles, para o casal, um Ômega 0, banco de couro, que negócio. Eu cheguei lá com o meu livrinho de presente, pensando: esse cara ganhou Ômega. A coisa mais bacana que quando eu casei foi uma panela de pressão, não é? Esse cara ganhou um Ômega. Mas eu fui firme com o meu livro, embaladinho, as 5 linguagens do amor. E quando terminou tudo, eu falei: John, vem cá, vou te dar um presente agora olha aqui no meu olho. Ele olhou e falei: esse é o melhor presente que você está ganhando hoje à noite. Eu sei que você ganhou Ômega, Freezer, não sei o que, a laser, enfim. Este é o melhor presente que você está ganhando hoje à noite. E você um dia vai me confirmar isso. Batata. Não foi um dia depois, 2, mais um ano depois. Você estava certo. O casamento balançou. Eu vi a casa cair, eu estava para zarpar, e pela primeira vez eu peguei o livro, confesso, estava lá na prateleira, eu nem dei muita bola. E numa noite de insônia que a própria crise gerou, eu fui ver, e eu vi, e eu entendi, e eu vou voltar atrás, eu não vou fugir da briga, eu vou resolver esse negócio. E ele falou: foi o melhor presente que eu ganhei aquela noite. O Ômega não serve para nada nessa hora, nada serve para nada, mas ali eu tive esperança. Acredite, dê livro de presente, dê mesmo livro para as pessoas. Elas querem ouvir. A gente fica com muito dedo, né? Os caras me pagam para fazer palestra para falar do Salmo 23. Mas eu não sei cobrar esse negócio. Não, cobra, senão não tem jeito. Então pago, mas eu quero um auditório. E eles dão, Silas sabe. Pouco tempo está a Caixa Econômica Federal de Santo Ângelo fazendo palestra de fim de ano de toda a Caixa Econômica do Rio Grande do Sul. Por que os caras pegam um pastor em Floripa e levam e pagam para ir lá? Pagam para eu ir lá falar. Eu estou chamando a atenção, as pessoas precisam ouvir a palavra. E se você conseguir atingi-las, elas querem ouvir. O superintendente da Caixa Econômica, eu falei: o que você quer que eu fale lá? Eu sou pregador. Ele falou: fala a mesma coisa que você falou hoje nessa formatura aqui. Abre a Bíblia e corre por ela. Se você falar a mesma coisa, eu estou feliz. Vai ser o melhor dinheiro que a gente já empregou em palestras lá. Não tenha medo de falar. Tá? Entenda, não tem nada a ver comigo, Marcelo, palestrante, de jeito nenhum. É a palavra. É a palavra de Deus. Vamos abri-la. Capítulo 4 é conhecido. Evangelho de João. Diz assim o texto: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, só para eu não precisar voltar nesse comecinho, que temos aí? Novamente, os fariseus. Fariseu dá mais trabalho que cunhado. Fariseu é um grupo que tem uma linda tradição, mas se perde nela. Fariseu é um camarada que erra trocando a tradição pelo tradicionalismo. Os fariseus não são camaradas à toa.
Lembra do filminho que passou agora há pouco aí falando como é que a Bíblia chegou até nós, etc e tal? Naquela sessão ali, manuscritos, quando desenhou os rolinhos conforme eram os textos de pergaminho, lembra do filminho agora há pouco? Aquilo ali só aconteceu pela instrumentalidade dos fariseus na mão de Javé. Se não fossem os fariseus, num certo momento histórico, a gente não teria a Bíblia como a gente tem na mão hoje. Foi o jeito humano que Deus deu, pela tradição da oralidade, quando o Império Romano e suas forças destroem todos os códigos escritos, por isso a gente tem. Mas o fariseu, ele erra na motivação. E veja de novo, eles estão procurando pelo em ovo aí. Eles estão querendo tumultuar a caminhada de Jesus. E Jesus não gosta de perder tempo com picuinha. Jesus não gosta de perder tempo com pequenezes. Jesus tem coisa importante para fazer. Então ele fala, deixa esses fariseus brigarem com eles mesmos. Se o problema é esse, a gente faz o seguinte, a gente sai da Judeia, volta para Galiléia, porque tem muita coisa para fazer lá e no caminho. Vamos embora. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, perto das 6 da tarde, pôr do sol, fim de dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, bem disseste, é verdade, não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse 6º que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Curva sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo de Deus, pedimos-te, fala ao nosso coração nessa hora, é a nossa única chance. Precisamos de ti, senão só vamos ler um texto e tentar interpretá-lo humanamente. Foi dito aqui hoje, inspiração, iluminação, revelação, toda essa supervisão do Senhor sobre o próprio texto bíblico, manifestação carinhosa da tua graça.
Pedimos que o Senhor aplique esse texto ao nosso coração nessa hora. Na tua misericórdia, Senhor, usa a tua palavra em nosso favor, te pedimos humildemente. Nós precisamos dela. Exorta, Senhor, os que têm que ser exortados. Conforta os que têm que ser confortados. Fortalece os exauridos em suas forças. Faz milagre, Deus, dentro de nós hoje a partir da tua palavra. Ela é a verdade. E ela diz dela mesmo que em conhecendo a verdade seremos livres. Nessa noite, Pai, que a sua verdade traga libertação para toda a área da nossa vida que ainda se encontra um pouquinho distante do teu bem-querer. Ajuda-nos a sair daqui hoje mais parecidos com Jesus, mais habilitados para todo o desafio do reino e da vida. Nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Amém. Texto conhecido, né? A maioria já leu uma ou várias vezes. Eu queria começar pelo verso 4, irmão. Veja o que diz lá. Já falei, os fariseus estão tentando tumultuar de novo, não é? E Jesus diz, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Judéia, vamos lá para Galiléia, a gente trabalha lá, esses camaradas dão uma acalmada, a gente volta. E o verso 4 tem uma expressão interessante. Diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. A questão é que não era necessário passar por Samaria. E aí você fala, não começa mania de professor de teologia, não é? A Bíblia está dizendo que é necessário e o sujeito vai dizer que não é necessário. Calma, me dê 2 minutos. Por que eu digo que não é necessário? Primeiro, há uma preocupação evidente no texto. Samaritanos e judeus não combinam. E não combinam, eu gosto de escarola e você gosta de mussarela. É muito mais sério que isso. É tão sério que se você for, até menciono aqui no encontro da Samaritana, quando escrevi, e eu até estava conferindo antes de entrar, porque tem coisa que às vezes eu acho que eu escrevi e não escrevi, mas está aqui mesmo. Mateus 10, verso 5, Jesus está mandando os 12 discípulos, para que eles saiam na missão. E se você depois der uma conferida lá em Mateus 10, 5, você vai ver que Jesus explicitamente diz para eles, vão para pregar, vão para levar as boas novas, mas não entrem em cidade samaritana. Para Jesus dizer isso é que a coisa não é simples. É como se ele dissesse, deixa os samaritanos comigo, e ele vai resolver isso aqui em João. Vocês não entrem não, porque, como dizia meu pai, a cobra vai fumar. O pessoal não se dá, é uma briga antiga. E ela é realmente uma briga muito cheia de ódio. Quando esses camaradas faziam esse trajeto, e se você pegar o mapinha que tem lá no fim da tua Bíblia, aqueles mapinhas ilustrativos, você vai ver que realmente da Galiléia que está aqui, até a Judéia que está aqui, em linha reta é a forma mais fácil, e no meio está Samaria. Por isso os viajantes judeus tinham uma rota, que era mais ou menos uma rota oficial de desvio. Eles iam subindo e aí eles quebravam para o norte, pegavam ainda o ventinho do mar, davam uma cortada em Samaria e chegavam lá. Esse é o caminho comum. Mas mais que isso, e aí o texto original, o grego, sabem que isso foi escrito em grego, não é? Os irmãos sabem, isso não é pedantismo dos mestres, dos professores, dos pastores, é fato. O texto foi escrito numa língua. E você sabe que às vezes na outra língua nem tudo a gente percebe. Estava conversando com a minha querida baianinha, não é? Que mora lá com o Silas e com a Janice, e dizendo para ela hoje, lá na tua terra o pessoal não bate uma pelada quando joga a bola. Lá eles fazem o quê? É o baba. E quando termina o baba, um olha para o outro e fala, bora comer água. O que é comer água? Sabem? Bora tomar uma cerveja. Eu falei, só na Bahia os camaradas comem água. Quer dizer, tomam cerveja e chamam de água ainda. Bora comer água. São códigos linguísticos muito próprios da Bahia, que um sulista estranha. Aqui nesse texto, se ele tivesse no grego, até ficaria melhor, por quê? Porque esse necessário, ele é passivo. É uma necessidade que não está aqui na cena. É uma necessidade do ponto de vista de alguém que vê de fora. É uma necessidade que está fora da cena e que diz para aquela cena, é necessário que se faça. Não é uma necessidade física, absoluta, geográfica. Quando você vai a Florianópolis, é necessário passar na ponte. Não tem outro jeito.
Ou você vai de avião ou nadando, mas de carro é necessário passar pela ponte. Ah, mas não dá. Não, não dá. É necessário passar pela ponte. É uma necessidade geográfica estabelecida, física, concreta, diferente disso aqui. O necessário aqui significa, é uma necessidade do ponto de vista de Deus. É uma necessidade que está ligada ao trabalho, ao ministério messiânico de Jesus. Traduzindo, para esse momento, para essa hora, para esse lugar e muito especialmente para essa mulher, era fundamental que Jesus passasse por ali. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Não é uma necessidade. E se você for ler todos os grandes comentaristas do Evangelho de João, Charles Dodge, Mulliman, Stott, eles vão dizer a mesma coisa. Essa palavra necessário significa não uma necessidade fisicamente, geograficamente estabelecida, mas uma necessidade do ponto de vista do plano de Deus. E aí surge uma pergunta na cola disso, qual é? Ora, se era tão importante Jesus passar por Samaria, a ponto dele ir no lugar que ele mandou os discípulos não irem, a ponto dele encarar uma situação inóspita, que ele várias vezes falou para os discípulos, não se metam lá porque lá é complicado. A pergunta que surge é, por quê? Por que Jesus tinha que passar por Samaria? Por que era tão importante Jesus passar por Samaria? Eu quero mostrar para você nesse texto, pelo menos 3 coisas que deixam claras para mim, que explicam para mim por que Jesus tinha que passar nesse lugar. A primeira delas, Jesus tinha que passar em Samaria, porque essa era uma região minada. Sabe o que é Minas? O que são Minas, né? O que é Minas não. O que são Minas? Perguntar isso para um paulista corintiano, ele vai falar, Minas, as minas, paus, mano, pum, não é? Mas não é esse tipo de mina. Que mina eu estou falando? As bombas. São minas, artefatos bélicos, artefatos de guerra, numa forma arredondada, via de regra, maior ou menor, que se coloca e camufla, então, trazendo para cima dela uma grama, areia, terra, qualquer coisa, e aí o cidadão, em não vendo a mina, pá, pisa em cima e explode. Eu fui a Angola ficar um mês lá, curso de reciclagem para os pastores de lá. Angola é um dos maiores contingentes de mutilados por conta de minas da terra. Por isso a Lady Diana, quando era viva, né, tinha aquela ONG que ela pagava do bolso para que os camaradas vasculhassem, achassem e tirassem as minas, especialmente para que crianças não pisassem em minas. Eu dei aula lá para alguns mutilados. Tinha um diácono da Igreja Batista que não tinha as 2 pernas. Então ele ia de bicicleta e lá eles botavam ele sentado e o apoiavam e ele podia então assistir às aulas, enquanto eu ministrava a tarde inteira e ele firme lá assistindo. Essa é uma região minada. Agora veja, você me pergunta, mas já tinha mina naquele tempo, Marcelo? Não é esse tipo de mina. As minas que estão aqui são minas existenciais. São essas minas que fazem com que judeus e samaritanos não se aceitem. É a mina da falta do perdão, é a mina da não reconciliação, é a mina do desamor, é a mina da discórdia, é a mina da impaciência, é a mina da não aceitação do diferente. Essas minas que também jogam contra nós. Se você olhar para a tua vida como uma Samaria existencial, certamente Jesus também gostaria de passar pela sua Samaria desarmando minas. Quanta gente está minada? Quanto relacionamento marido e mulher com uma mina lá no meio? Quanto relacionamento pai e filho com uma mina lá no meio prestes a explodir? Quanto relacionamento profissional? Quanto relacionamento até eclesiástico, no convívio de igrejas, infelizmente? Somos um povo que tem espalhado minas. Quanta briga, quanta violência, quanto ódio, quanto rancor, quanta vingança. E a televisão ainda vende muito disso, não é? Você pega uma novela como a novela principal da Globo, seja ela qual for o enredo, sempre abunda em violência, em vingança, em jeito, em trapaça. Minas. Haviam minas aqui. Veja que a mulher se surpreende quando Jesus fala com ela. Como o Senhor, sendo judeu, fala comigo, que sou, e aí ela coloca os 2 defeitos que ela tem. Me entendam, calma mulheres, não joguem o sapato. Para a cultura dela, os 2 defeitos que ela tem. Eu sou mulher e sou samaritana. Mulher por quê? É uma cultura machista. A nossa também é, pastor, mas essa aqui era muito pior. Não justifica o machismo da nossa.
Mas era muito pior. Minhas irmãs creiam, dá para piorar. É aqui nessa tradição do rabinato ortodoxo, da fé judaica ortodoxa, que ainda hoje, em algumas sinagogas, o rabino agradece e os homens, que são eles só que podem entrar, acompanham e dizem amém a essa milenar oração da tradição judaica. Obrigado, Javé, por eu não ter nascido nem escravo, nem gentil, nem mulher. Se levarmos em conta que por vezes eles trocam a palavra gentil por cachorro, lembra da mulher? A migalha que cai para os cães, ela é gentil, ela sabe que é assim que ela é tratada. Muitas vezes essa oração é escutada assim: obrigado, meu Deus, por eu não ter nascido nem cachorro, nem escravo, nem mulher. Agressivo, né? Ela está acostumada com isso. Isso para ela é café pequeno, infelizmente. Então ela já se surpreende, por quê? Porque ela é mulher. Para além disso, um rabi nunca fala publicamente com uma mulher. Um rabi, nesse tempo, não fala em público com uma mulher. Ainda hoje, no rabinato mais ortodoxo, em Israel isso é comum, se uma mulher precisa falar com o rabino, ela vem ao secretário dele, fica até patético. Ela fala para o secretário, ele fala para o rabino responde para ele responde para ela. Telefone sem fio. Terrível, né? Por quê? Para que ele não se contamine com a mulher. Ela já tem um problema social, ela é mulher. Mas tem outro, ela diz: tu é judeu, como que você se dirige a mim, samaritana? Está cheio de mina aqui entre nós dois. Mas Jesus adora passar numa região minada. Ele adora desarmar as minas. Ele adora promover restabelecimento de relações. Ele adora reorganizar o que o pecado bagunça. Ele adora desativar as bombas do mal, para que a fonte do bem jorre, como ele diz aqui. A primeira razão porque ele passa em Samaria é essa. É uma região minada e que precisa voltar à paz. Precisa restabelecer a possibilidade do novo, quando o novo diz respeito a amar-se, aceitar-se, respeitar-se. Mas há uma segunda razão. E eu vou avançar nessas duas porque eu quero parar mais na terceira. A segunda razão é porque, além de ser uma região minada, há ali, nessa hora, uma pecadora com sede. Veja que ele corta essa volta toda para se encontrar com uma mulher. Não é um número que pregadores gostam muito, que pastores gostam muito, que os televisivos gostam muito, que os administradores... Bom, ninguém gosta muito de um. Nenhum dentista quer ter um cliente, nenhum médico quer ter um paciente, nenhuma casa de jogo de bicho quer ter um doido só que aposta, quer mais. Todo mundo quer o número, essa maldade, né, que se faz com as pessoas, quantificando-as nessa sociedade que a gente vive. Mas para Jesus, é um número suficiente. Um pecador já seria razão suficiente para levar Jesus à cruz. Imagine muitos. Jesus age na gratuidade do pouco. Jesus não é escravo da moda. Jesus não se dobra aos condicionamentos do mundo. Jesus não se deixa iludir pela propaganda enganosa, que diz que vale a pena quando o resultado é um monte de gente, é muita gente, eu preciso alcançar várias pessoas para que a relação custo-benefício. Na cabeça de Jesus não existe relação custo-benefício. Existe uma relação entre amor e benefício. Amor de Deus que ama, benefício do pecador que é amado. Isso ali por causa de uma mulher. E não é sede de água só. Sede de água ela resolve igual eu estou resolvendo a minha. Mas ela tem uma outra sede. Está claro no texto, né? Senhor, que água é essa que tomou uma vez e não tem mais sede? Ela fica doida com o negócio. Toda hora ela tem que buscar água. Cultura machista. Por que o marido não está indo buscar água? A mulher já cuidou dos filhos todos, já fez tudo que tinha que fazer, e etc e tal, mas não dá. O marido está escutando lá o jogo de futebol, Jerusalém contra Samaria, está 4-3. Ele não pode sair. Está polindo o camelo dele. E ela vai. Como aqui no Brasil, minha mulher é do Acre. Ela cresceu assim: se tiver 3 bifes e na mesa 3 homens, azar de quantas mulheres tiverem, ninguém vai comer bife. Os 3 bifes são para os homens, que trabalham pesado, que precisam da força, a mulherada que frite um ovo. Quem assistiu o filme Eu, Tu, Eles, uma sátira engraçada com a Regina Casé, tem uma hora que o Lima Duarte, o marido, está na rede, ouvindo rádio. E ele diz,
Acabou a água, mulher. Ela fala, vai buscar. Ele fala, quem é a mulher aqui da casa? E vai ela buscar água. A mulher está indo buscar água. Quando ela ouve de uma água que nunca mais dá sede, ela fica doida. E Jesus é sábio, né? Ele sempre fala a coisa certa para a pessoa certa. Para uma mulher com sede, ele fala o quê? A água da vida. Não podia falar que eu vou transformar essa água em vinho. Ela ia falar, faz isso mesmo. Minha vida está uma desgraça, eu já tomo um porre, já caio aqui e aqui fico. Jesus não mistura, né? Na hora certa, o apego, o cuidado, o tato certo com a pessoa. Ele fala, essa mulher tem sede, eu vejo no olho dela. E não é sede de água. E eu vou levar ela para um outro patamar. Eu vou ajudá-la a chegar na real sede da sua vida. Ele fala, então tá, eu vou dar água para você. Mas faz o seguinte, chama o teu marido, que já bebe os dois, fica tudo certo. E aí complica. Ela tem um outro problema social. Tem gente que olha para esse texto, especialmente os fariseus que ainda persistem em frequentar igrejas, não é? Eu sei que nessa igreja não tem, na minha tem alguns. E eles dizem, tá vendo? É uma vadia, uma prostituta, uma mulher dissimulada, uma à toa. Engraçado, o texto não diz nada disso. E Jesus, então, não diz nada e diz tudo ao contrário com seu gesto de amor. Essa mulher é uma mulher com sede de vida, sede de ser feliz, sede de ser amada, sede de ser abraçada por um marido. Parafraseando aqui o Erasmo Carlos, de ter um homem para chamar de seu, que a trate com carinho, que tenha cumplicidade, que sonhe os mesmos sonhos que ela. E não deu certo, ela está tentando. Mas você pensa que é só hoje que é difícil arrumar homem que presta? Isso é um problema antigo, muito antigo. Mas é muito antigo. Você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia, você já viu que esse é um problema muito antigo. Começa no Éden. Achar um homem que presta. O homem do Éden, quando Deus chega e fala, Adão, eu saí daqui faz 5 minutos, amigo. O que aconteceu? Ele não pensa 2 vezes. Quem ele joga na fogueira? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é tua, é dela, eu estou fora. E aí Deus pergunta para Eva, foi a cobra, e a cobra não sabe falar, se dana. Mas ele não pensa 2 vezes em jogar Eva na fogueira. Está aí na tua Bíblia. A mulher que o Senhor me deu, mentira, a responsabilidade era do Adão. É o que Larry Crabb trabalha no seu livro O Silêncio de Adão. Tá aí, Adão, por que você estava calado? Você é o administrador do jardim. Achar homem que presta é difícil faz tempo. E nesse tempo aqui também. E ela não estava feliz com isso. E agora Jesus toca na real sede da vida dela. E ela abaixa a cabeça e fala, Senhor, eu não tenho marido. E eu acho que ela fala assim, já meio, esse cara é meio esquisito. Não é? Porque até então ele não deu nenhuma profecia. E ele fala para ela, é verdade, você não tem. Você teve 5 e o 6º não dá para ser. Não dá para ser porque nessa cultura, por alguns poucos motivos, você podia chegar até o 3º casamento. Mais que isso, você está em pecado social, religioso e afastado da comunidade, do grupo, do ajuntamento solene. Era o caso dela. Percebe? Temos aí uma pecadora com sede. E Jesus atravessa e vai até ela. Ele não lhe dá chaveco, ele não aproveita dela, ele trata com carinho, ele olha no olho, ele mostra que ele está na cena com ela. Perceba que não só ela se espanta, ela é a pecadora e se espanta, mas pior, a igreja se espanta. Porque a igreja está aqui na cena, não está? Chega a igreja, os discípulos, somos nós. E a gente continua ainda tomando susto quando Deus atua com a sua graça. É engraçado, eu sei que de novo nessa igreja não acontece, mas na minha, os caras às vezes eles não tomam susto com a injustiça social, eles não tomam susto com o conteúdo das novelas, eles não tomam susto com esse besterol que os caras pregam na televisão, mas às vezes eles se assustam quando Deus ministra a sua graça. E eu digo para eles, rapaz, para com isso. Se você fosse o porteiro lá da história do filho pródigo, o cara estava tentando entrar até hoje. Você ia estar dizendo, peraí, onde você pensa que você vai? Vai saindo agora, volta. Pera aí, camarada. Não, mas o pai está lá, está me chamando. Não. Está pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana. A graça de Deus ainda nos dá sustos. Deu sustos aqui. Olha aí na Bíblia. Texto que você acabou de ler. Os discípulos olham e diz o texto, eles não falam. Se acovardam. Já tinham tomado muito cascudo de Jesus, né? Pelas bolas fora que davam. Então eles não falam, mas eles pensam. Por que ele está conversando com essa mulher? Que assunto que ele está tratando? Mas deixa quieto, eu vou me meter, eu vou nada. Ele sai de lado. Ali, além de ser uma região minada,
Era um lugar onde havia uma pecadora com sede. E Jesus não resiste a um coração contrito. A 2 corações contritos. A 3, não precisa ter número. Basta ter contrição. E agora ele se encontra com a mulher que vai paulatinamente se quebrando perante ele no andar do texto. É interessante que ela entra aqui sem nome. Você não sabe o nome dela, não está aí no texto. E ela sai do texto sem nome também, mas com uma característica. O texto termina dizendo que muitas pessoas vieram a Jesus pelo testemunho dessa mulher. E quando você avança no livro de João, diz que agora muitos criam em Jesus, já não pelo testemunho da mulher, mas pelo testemunho daquelas que ela alcançou. Ou seja, ela entra sem nome e sai com um adjetivo. Qual? Fale alto. Missionário, evangelista, isso. Ela larga o cântaro e fala, eu vou correr e avisar. Chegou quem a gente esperava. Esse cara só pode ser o Messias. Do jeito que ele me tratou, a sensibilidade com que ele me olhou, a perspicácia com a qual ele leu o meu coração. Um humano normal não faz isso. Tem mais do que um homem aí só. E ela abandona o cântaro. Cântaro parece nome de vaso, né? Caiu o cântaro e quebrou um jarro, né? Cântaro é uma bolsa de couro que se usava nesse tempo para carregar água. Mas enfim, uma pecadora com sede. Mas eu queria ir para a terceira e última coisa. E ela completa essa aqui. Uma região minada, uma pecadora com sede, alguém com sede de vida, mais do que de água, sede de vida. E a terceira coisa, meu irmão, pela qual Jesus passa em Samaria nesse tempo aqui, é para corrigir na vida dessa mulher, e isso fica de lição para toda a posteridade, por isso que está aberto no teu colo e hoje a gente pode aprender, para corrigir um erro, um equívoco que eu posso cometer quando o assunto é fé, espiritualidade e adoração. Vou repetir. Ele passa tirando as minas, ele passa porque é uma pecadora com sede, e ele passa para corrigir um conceito errado sobre a vida de fé, de espiritualidade e de adoração. Olhe no teu texto, verso 19. Assim que Jesus diz para ela, é verdade, você não tem marido, porque você teve 5, e esse 6º não é seu marido, ela olha e fala, esse cara é muito sabidinho. Será que ele é profeta? E ela muda o tom da conversa. Olha, está falando de marido. E ela muda para perguntar o quê? Sobre fé, sobre espiritualidade, sobre adoração, para ser mais claro. Senhor, o nosso povo adorava... Agora é engraçado isso, né? Que mudança é essa de assunto? Eu acho que 2 coisas são possíveis aqui. Uma é dar uma desviada no assunto do marido mesmo, porque era doído para ela falar disso. Percebe-se no texto. Mas também, talvez ela tenha usado aquele famoso unir o útil ao agradável, e quando ela viu que o camarada era diferente, que ele tinha essa capacidade de, me entenda, né, adivinhar coisas, que é como ela vê o profeta, especialmente sendo uma samaritana, ela pega um gancho para resolver umas dúvidas que ela tem. Isso acontece muito com a gente, com os teólogos, com os pregadores, com os pastores. Você está numa festa de aniversário de 5 anos. É brigadeiro para cá, esfirra para lá, coxinha para cá, Coca-Cola, é moleque que passa, moleque que tropeça, e o cara está conversando com você, e como é que está o Figueira, e como é que está o Avaí, e como é que está... E aí ele fala, e você faz o quê? Eu falo, eu dou aula de teologia. Rapaz, o cara quase capota o carro às vezes. E ele para e fala, rapaz, me tira uma dúvida, Adão tinha umbigo? Eu falei, sei lá se Adão tinha umbigo. Mas ele para de repente e faz assim, ó, com o assunto. É batata. Tanto que quando eu sento com alguém no avião, eu tento logo entabular uma conversa, que de alguma forma posso dar um cutucão no cara, um testemunho. Porque se eu falar o que eu faço, dancei. Aí ele vai querer saber se o Adão tinha umbigo, se a Eva deu a luz no Éden, quantos anéis tem na corrente que prende o dragão do Apocalipse. Ele vai querer saber tudo. É normal. Se sou eu e o cara fala, eu sou cardiologista, eu falo, doutor, não leva mal, não é querendo fazer. Esse negócio de aorta, como é que é? De vez em quando eu sinto um incômodo. E se ele me falar, eu sou especialista em, sei lá, cultura chinesa. Pô, rapaz, a mulher é da China, como é que os caras... A gente pega esse gancho, é comum. O fato é que ela muda o assunto. E olha o que ela pergunta para Jesus. Nossos pais, meus antepassados, samaritanos, o povo aqui de Sicar,
Eles dizem que é aqui, ó. Porque eles estão do lado, né? Estão em Sicar. É aqui, ó. Ela ia apontar bem para cá mesmo. Eles dizem que é aqui, ó. O Monte Gerizim. Diz que é aqui que se adora direito. É aqui um lugar especial para fazer culto. Esse povo gosta muito de lugares sagrados. As culturas do Oriente, em geral, gostam. Os islâmicos gostam, os judeus gostam e os hindus gostam. Estamos falando dos judeus, da tradição dos judeus, ainda que separada por guerra. E agora ela diz, ó, nossos pais dizem que é aqui que se adora. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Ela está perguntando o quê, na verdade? Onde é que é, Senhor? Ela mandou a pergunta na entrelinha, ela nem precisou continuar, Jesus entendeu. Mas o bonito do texto é que ela pergunta, Senhor, nossos pais dizem que é lá, vocês judeus dizem que é lá. E aí, é lá ou é lá? Me responda, onde é que é? Para onde Jesus aponta? Ele aponta para lá ou para lá? Para onde ele aponta? Fale alto. Para ela. É aí. É aí. É dentro de você, minha querida, que se adora. Adoração é um ato da alma. Adoração é um ato do coração. Adoração só faz sentido porque é um ato intransferível, pessoal, de um adorador que, impercebendo-se criatura, dobra-se diante do Criador sem reservas. É aí que se adora. Até porque se não tiver adoração aí dentro, minha amiga, você pode sentar no topo do palácio do Dalai Lama, na beira do terreiro da Mãe Menininha do Cantuá, no prédio da Convenção Batista, no palácio de Lambert, que é a sede da nossa igreja anglicana. Você pode sentar no topo do Vaticano, não vai acontecer nada. Porque a adoração não pega de fora para dentro, não é sarampo. Não pega por osmose. A adoração nasce na alma. E ele diz isso no texto, quando ele diz, alongando o assunto, quem são os adoradores que o Pai procura? Ele fala, minha querida, deixa eu te falar. O Pai não está procurando adoradores que estejam nesse ou naquele monte. O Pai procura adoradores que adorem o quê? Em espírito e em verdade. Pronto, apontou para dentro dela. Onde é que se adora em espírito e em verdade? Aqui dentro. Aqui dentro. Em espírito no grego, diapneumati. Dia é pelo. Pelo no sentido de através do, movido por. Pneuma, ar, pneumatologista, pneu, um dos nomes gregos para o espírito. Como é que se adora assim? Diar pneumatic, movido pelo pneuma, movido pelo espírito. Porque é o Espírito que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. E só um homem e uma mulher convencido disso pode ser um adorador de verdade. É o Espírito que mostra e lembra ao homem toda a vitória de Cristo na cruz. É o Espírito que só ele pode convencer alguém do perdão de Deus. Porque o cara às vezes sabe que ele fez tanta porcaria na vida, que ele andou tão longe de Deus, que por mais que ele leia, por mais que ele conceitue, ele não consegue sentir na alma o impacto dessa verdade. E só vai sentir se o Espírito Santo for lá e cravar isso lá bem dentro dele. Minha filha, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Palavra grega verdade, aletheia. De vez em quando eu encontro umas menininhas na igreja, né? Ou meninonas ou menininhas, mas eu lembro que 2 pequenininhas que eu conheço. Como é que você chama? Aletheia, tio. Então você não vai contar mentira por aí. Aletheia, a verdade. Ou seja, movido pelo Espírito e baseada essa adoração aonde? Na verdade. Verdade de quem? Do adorador e do adorado. A verdade dele, que é em si a verdade, e a verdade do meu gesto, para que eu, combinado com a verdade dele, crie essa via de fato de comunicação. Dá para entender isso? Adoradores que adoram em espírito e em verdade, que se entregam em espírito e verdade. Agora vem comigo, por 10 minutos. O que é adoração? Tá bom, eles têm que adorar, mas o que é isso, adorar? É orar, é cantar, é ficar calado, é jejuar, é meditar na palavra, é contemplar. Vai, Marcelão, desembucha. O que é adoração? Tudo isso que eu falei é adoração.
Imagine que são gomos de uma como é que vocês chamam aqui no sul? Uma tangerina, facilita um monte. Uma mexerica, como a gente chama no interior de São Paulo. Mexerica é feio, né? Palavrinha de corintiano, mexerica. Uma bergamota, uma tangerina. São os vários gomos de uma tangerina, entende? A tangerina é a adoração. Todas essas palavras que eu falei cabem debaixo desse guarda-chuva da adoração. Eu adoro orando, eu adoro contemplando, eu adoro cantando, eu adoro gemendo, eu adoro chorando, eu adoro esmolando com o coração, eu adoro acolhendo quem sofre, eu adoro dando comida a quem tem fome, assim eu adoro. Há várias maneiras. Agora, a adoração como guarda-chuva maior, o que é isso? Por isso eu chamei esse texto para nós essa noite. Se você olhar do verso 20 ao 24, 20, 21, 22, 23, 24, 5 versículos, ok? A palavra adorar e suas cognatas, adoradores, adoração, adorar, nesses 5 versículos, só nesses 5 ela aparece 10 vezes. Como eu sei que vários vão contar, eu vou tomar um gole d'água. Conheço a raça humana. Faço parte dela. Eu vou contar, teimoso. Tem dois seres que são teimosos desde sempre, demônios e gente. A gente conta, Tomé, não, quero ver se tem 10 mesmo. Conta aí, tem 10. Meus irmãos, tem várias palavras, ou mais de uma palavra, que o Novo Testamento usa para adoração, tá? Que o grego, a língua mãe do Novo Testamento usa para adoração. Deixa eu te contar rapidinho quais são as palavras que não estão aqui. Aqui é uma só que está sendo usada nas 10 vezes. Tranquilo? Eu prometo para você que é. Está aqui no grego, se você quiser dar uma conferida, né? O Silas te ajuda aí. Mas veja, qual é a palavra? Então deixa eu começar pelas que não estão aqui. Uma palavra que não está aqui, que é usada no grego para adoração, é o verbo latrem. Pense nele, latria, que é exatamente o seguinte, servir. Servir, latria. Por isso, idolatria, servir a quem? Ao ídolo. Egolatria, servir a quem? Ao ego. Marvada latria, servir a quem? A marvada. Dinheirolatria. Tem cara que tem problema, né? As mães ficam bravas porque os filhos ficam na adolescência e começam com a namorada latria. Não tem mais tempo para a mãe, para casa, onde você vai? Vou para casa dela, vou para casa dela, aí a mãe faz aquele discurso, né? Isso mesmo, pai, não é ela que passa tua roupa, não é ela que... Eu sei que as mães aqui não fazem, mas tem mãe que faz, né? Ou seja, latrem é essa ideia, né? Idolatria, egolatria, dinheirolatria, qualquer coisa, servir a, colocar-se numa atitude de serviço. Essa palavra é a melhor palavra para traduzir a expressão culto, cultuar. Servir. Por isso você vai numa igreja batista ou outra nos Estados Unidos e na porta tem o nome da igreja, às vezes tem o nome lá do pastor, e aí tem uma expressão assim, Sunday Service, e os horários de culto, o serviço do domingo. Não é porque naquela hora vão te servir canapés de champanhe, né? Que serviço é esse? Acabei de falar, o culto. É o serviço de domingo, eles estão usando a palavra latria, é isso que está por trás daquele conceito. Ou seja, é a hora que nós nos reunimos para junto servirmos a Deus num ato de adoração conjunto. Latria, lembra Ana? Logo no início do Evangelho, Ana, a profetisa, o texto diz que ela ficava servindo no templo. Lembra? Servindo no templo, palavra grega, latrem. Latrem. Essa não é a palavra que está aqui no texto, mas ela é importante. Servir, submeter-se a, ter alguém que dita para mim o que fazer e a quem eu presto conta. Latria, latrem. Há uma outra palavra, muito usada no grego para adoração. Seben. Seben. É uma palavra que a gente conhece, tanto quanto latria. Tem algum Eusébio aqui, não? Esse nome, Eusébio, Seben. Seben são atos de adoração. Piedade.
Se você lembra da carta de Paulo a Timóteo, Paulo disse: Timóteo, cuidado com esses caras aí, que eles têm aparência de religiosos, mas falta-lhes a piedade. Sê bem, falta um genuíno ato de adoração nesse sujeito. A palavra temor, o temor do Senhor, no grego, a palavra temor é theoseben, ou seja, um ato reverente de adoração a Deus. Tranquilo? A impiedade é a sebia, a não ser bem, a não piedade. Mas de novo, só estou mencionando essas palavras para você guardar aí na tua gavetinha, são importantes. Qual é a palavra que está aqui, que aparece 10 vezes? A palavra que está aí, que aparece 10 vezes, é a expressão grega proskuneo. Proskuneo. Separa. Pró. A gente, quando pensa em pró, pensa o quê? A favor, junto com, adiante, perfeito. Pró é grego. Todo tempo, em qualquer língua, usou pró, está usando grego. A gente fala um monte de grego, né? Que a gente não sabe. Ai, estou com uma dor aqui, vou no ortopedista, falou grego. Médico, então, né? Vou no ginecologista, falou grego. Ah, eu preciso pegar um táxi, falou grego. Mas não contam para a gente. Então, veja. Proskuneo. Guarda o pro aqui. Oskuneo. Agora vem comigo como ela chega no teu ouvido e você conhece. Oskuneo, oskuleo, ósculo, ósculo santo, que é beijo. Pronto. Matamos a palavra. Proskuneo é, ao pé da letra, dobrar-se para beijar. Ué, pastor, o que isso tem a ver com adoração? É a palavra que vem do mundo comum, pagão, grego, aonde se dobra e se beija o chão, tomando-lhe por divino. Por exemplo, é um chão sagrado, é um altar, é um lugar de culto. É o cara que se dobrava para beijar o pé daqueles deuses, do panteão dos deuses gregos. Vou abaixar aqui para beijar o pé da Diana de Éfeso. Vou abaixar aqui para beijar o pé de Artemis. Silas falava do Areópago agora há pouco. Um lugar de muita celebração a falsos deuses. Hoje, no Brasil, isso continua acontecendo, com todo respeito à cultura maior religiosa do país. Na tradição católica é comum ver isso, né? Pessoas que se dobram para beijar o pé do santo. Lá em Praia Grande a gente se dobra, a gente não, eu não me dobro, mas as pessoas se dobram para bater cabeça na estátua da Iemanjá. Aí o cara sai endemoniado e tonto, né? Porque tem que bater 7 vezes a cabeça. Tem uns doidos que dão cada cabeçada lá, cara. O cara toma uma marvada antes. Ah, Iemanjá, e babá. Na terceira ele apaga. E volta garantindo que foi a Iemanjá que levou ele. Não foi a cachaça, não foi a cabeçada. Proskuneo. Dobrar para reverenciar. Nesse sentido, beijar. Adorar, no latim, adoris. Ad, soma, e, junto com. Oris, boca. Por que junto com a boca? Aqui, ó. A mão que vem à boca e manda o beijo. A mesma ideia. Ou seja, essa palavra é séria. Porque ela diz de alguém que se dobra reverentemente diante de uma autoridade e sujeita-se a tal autoridade. E como eu mato a cobra e mostro o pau, vou dizer para você onde é que está o texto que você conhece. Jesus sendo tentado no deserto. O diabo diz a Jesus, olha aí, ó. Tudo isso te darei se prostrado, a palavra grega, proskonei. Se prostrado, me adorares. Jesus responde para ele dizendo o quê? Fale alto. Não vou fazer isso porque só a Deus devemos o quê? Prestar culto. E aí ele usa latrei. As duas palavras no mesmo verso. Fortes. Eu não vou me dobrar a você, proskunei, reverentemente, porque culto, latrei, serviço, adoração, só o Pai eu vou prestar. Percebe o que é adoração? Dobrar-se reverentemente. Agora, meus irmãos, nas igrejas mais carismáticas, mais modernas, no sentido de mais novas, é comum, eu estou usando uma referência, tem igreja batista que usa também, é comum às vezes a gente ter esse gestual, até quando canta, né? Eu me prostro a teus pés, o camarada faz o gesto. Problema nenhum.
Obviamente, desde que o gesto seja o quê? A expressão exterior de algo que já aconteceu onde? Lá dentro. Senão, não faz o menor sentido. É que nem soldado batendo continência para militar de patente. Patente alta, como é que é? Respeito o moço, patente alta, bigode grosso, o cara bate. Aqui dentro ele está... Desgraçado, miserável, se eu te peço, se não fosse capitão, te dava ali uma bolacha, mas ele está aqui, ó. Firme. Não pode falar. Aí seria um ato que não combina com a razão efetiva do fato. Você pode se dobrar. Agora entenda, é muito mais do que o dobrar coreográfico, físico. Até porque, irmãos, cá para nós, né? A gente já caminhou um bocado e sabe disso. Dobrar assim é mole. Se a vida cristã fosse rezar ajoelhado em caco de vidro, rezar ajoelhado em milho, subir escadaria de joelho, flagelar o corpo, como eu ia preferir. Isso é mole. Difícil é dobrar o meu caráter. Difícil é dobrar o meu orgulho. Difícil é dobrar os meus achismos. Difícil é dobrar a minha língua. Difícil é dobrar a minha carteira. Difícil é dobrar a minha preocupação para que ela aponte na direção daquilo que Jesus se preocuparia também, especialmente os pobres e miseráveis da terra. Difícil é voltar na Sandra e falar, meu amor, desculpa, eu estava errado, eu fui um cavalo, eu atravessei o samba, me perdoa. Difícil é olhar para o neto e falar, filho, copia o pai porque eu estou olhando para Jesus, vem na cola porque eu estou na cola dele. Difícil é formar caráter num filho. Difícil é viver a vida com integridade. Difícil é não abrir mão de convicção por conveniência. Difícil é fazer combinar o teu discurso com a tua prática. Isso é difícil. E é aí que a gente vê se tem adorador ou não. É aí que a gente vê o quanto o coração de homem e da mulher estão de fato dobrados ou não para Deus. Porque gestual, meus irmãos, na boa, é mole. E ninguém pode julgar, é subjetivo. Se eu pregando aqui, ou Yuri dirigindo o louvor aqui, tivermos vindo de um tempo de oração, ou de um boteco, talvez a gente engane, não é, Yuri, com o house e com a lavada na cara, várias pessoas. A gente só não vai enganar nós mesmos e a Deus. Mas quem já chegou nesse nível está pouco se lixando se está enganando a Deus. Essa pessoa já perdeu o foco da vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Adoração é dobrar-se por dentro. E aí complica, porque tem algumas áreas da vida que elas para dobrar são que nem dobradiça do Titanic. 200 anos lá embaixo, tudo enferrujado. Mas nem o capeta dobra, só anjo mesmo. E vem rangendo. Porque a gente já está tão solidificado naquele hábito e naquele costume. Por isso que Paulo, apóstolo, quando escreve aos Romanos, depois de ter dito para eles tudo o que Jesus fez por eles. Tudo que Jesus fez por eles. E quando ele então vai fazer uma mudança de discurso, capítulo 12 de Romanos, ele diz, rogo-vos, pois. O pois é para lembrar de tudo que eles vinham ouvindo. Rogo-vos, pois, irmãos. É um pedido ardente, é um pedido apaixonado. Rogo-vos no grego vem de parákaleo, é a outra expressão para o Espírito Santo. Paulo está dizendo como se ele disse, eu peço como se o próprio Espírito Santo vos pedisse. Eu peço com intensidade de alma. Eu peço porque vocês precisam entender. E o que ele pede? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Interessante, não é? Na tradição cristã, ao longo de eras, corpo tem sido uma coisa maltratada. Corpo parece que é um empecilho para que a alma evolua. Desde a escolástica, desde Tomás de Aquino, nós, igreja como somos, fomos formados, o corpo é uma espécie de prisão do espírito. Por isso lá no Areópago, que o Silas mencionou agora há pouco, onde epicureus e estoicos se reuniam, os estoicos tinham um problema terrível com o corpo. Alguns desses caras diziam o seguinte, o corpo é uma prisão tão desgraçada para a alma, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sublimar o corpo. A gente vai entrar num processo que eles chamavam de ascetismo. A gente vai ao deserto, vai subir numa pedra, vai ficar tomando água só e comendo luz, não é? E a gente vai detonar o corpo. A gente não vai dar vazão a ele para que a alma predomina. Tinha um outro grupo mais corintiano que dizia, é verdade, o corpo é uma desgraça mesmo. E para que ele acabe, a gente vai se jogar nas prostitutas do templo. Vamos transar com uma, com duas, com 15, para o corpo acabar.
para a alma prevalecer. Cachorrada danada. Mas é verdade, isso é história. Percebe? O corpo, é porque a gente entende mal, né, o corpo. Olha o que está escrito aí no texto. Apresentai os vossos corpos. Palavra grega para corpo é soma. Por isso que quando você vai no médico, e ele diz, o negócio é o seguinte, começou no emocional, mas foi ficando grave, você não tratou, agora psicossomatizou. Eita, que palavrão, né? A doença começa na psique, na alma, e somatizou, veio para o corpo. Está doendo, é doença psicossomática, a gente ouve, né, por aí. Por quê? Somatizou. Soma no grego é soma mesmo, junta tudo. Por isso a operação matemática é soma. Ou seja, o que eu tenho que apresentar a Deus como sacrifício vivo? A mente, o corpo, a alma, o espírito, a carteira, a língua, as ações, os sonhos, o que eu tenho que apresentar? Tudo! Tudo! Tudo tem que ir para diante dele. Esse é o vosso corpo. É isso que eu peço. Aliás, eu peço porque eu dei o meu. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Me devolvam de vocês agora em sublime e real adoração. Rogo-vos, apresentai os vossos corpos. Esse é o sacrifício vivo, santo, agradável. Jesus quer você todo, meu irmão. Corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Jesus não veio nem para defuntos, nem para fantasmas, ele quer você, todinho, todinho. E aí olha o que ele diz lá, não é? Apresentai os vossos corpos, esse é o vosso culto racional. O que significa? Um culto da razão? Um culto inteligente? Não assim só. Palavra grega, lógica, de onde vem lógica, que você conhece. É lógico, não é? Lógica, latreia. Lembra de novo latreia. Esse é o seu culto, o seu serviço lógico. Mas veja, não é lógico porque é inteligente, porque o cara é cabeção. Não, não. É lógico no sentido, é a tua decisão. Você veio, lembra, adoração é um ato espontâneo, pessoal, intransferível, que nasce na alma e que só vai se efetivar se o adorador chegar. Por isso que no texto da mulher, e a gente passa batido, ele diz, o Pai procura adoradores que adorem em espírito e de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, que procura é esse? Tem alguma coisa que Deus não sabe onde está? Sim ou não, igreja? Vou mais Bispo Macedo, sim ou não, igreja? Tem alguma coisa? Fala o que você acha. Tem alguma coisa que Deus não sabe onde está? Por uma definição lógica, filosófica, simples, se tiver alguma coisa que Deus não sabe onde está, essa coisa é Deus daqui para frente. E Deus se aposenta. Porque essa coisa impôs a Deus um limite. E Deus, por essência, é ilimitado. Deus é onisciente, onipresente, etc. e tal. A gente usa por simples licença poética, por exemplo, dizer que Deus precisa da igreja para evangelizar a cidade. Não, ele quer usar a igreja. Ele tem um prazer. Agora, Deus não precisa de nada. Se Deus precisar de qualquer coisa, essa coisa é Deus. Silas orava agora há pouco sobre isso aqui, dizendo, não é porque precisa, é porque ele é gracioso e nos permite. Diz a Bíblia que os anjos queriam evangelizar a terra. E ele dá para nós esse privilégio. Ele não precisa de nada, é um conceito simples. Se Deus é Deus, se ele precisar de alguma coisa, aquela coisa é Deus, ele deixa de ser Deus, obviamente. Tá, então por que ele está procurando? Onde que esses caras se meteram, que ele não acha? Parece a Kryptonita e o super-homem. É porque se procura, não é um procura de quem está tateando no escuro. Quando acaba a luz na tua casa, e você sabe que você tem um cotoco de vela desse tamanho, só que você sabe que ele está numa das 15 gavetas da sala, e você fica procurando, e a luz já volta, você continua de olho fechado, porque faz 2 horas que está procurando. Não é esse tipo de procura. Tá, Marcelo, então o que é isso? Ele procura. Esse procura tem um som de, ele espera que se apresentem. Apresentai os vossos corpos, esse é o culto racional. Por razão, por decisão, pela sua decisão mental, venha meu filho, eu estou te esperando. É um procura que significa espera que se apresentem.
Tem hora que Deus usa expressões assim, na filosofia chamamos de perguntas socráticas, não são feitas para você responder, são feitas para você pensar com você mesmo na pergunta, não precisa me responder. É a pergunta do Éden, quando Deus chegou lá e viu aquela bagunça que eu falei, antes dele falar com Adão, ele tem que fazer o quê? Dar um berro, e o que ele diz no berro? Adão, onde estás? Deus não sabia onde o Adão estava? Sabia, o Adão é que não sabia onde ele estava. O Adão é que precisava parar assim e falar, o que eu estou fazendo com a vida? Onde é que eu estou? O que se deu, Adão? Você está louco? Está querendo ser Deus? Fumou um beck? O Adão tem que acordar. A pergunta é para ele, Deus não perguntou esperando a resposta, ele sabia onde Adão estava. Ele sabia que ele estava nu, que ele estava envergonhado com a vergonha dele mesmo. Mas ele quer que o Adão se perceba, e não é porque Deus é mau, é porque só se percebendo que você tem a chance de se libertar. Adão, onde você está, meu filho? E o Adão para e fala, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? O que me deu que eu estou achando que eu posso ser igual a Deus por causa de um bendito de um fruto? E ainda baguncei com a vida da Eva, quando eu tinha que cuidar dela. As más línguas dizem que a Eva não queria comer, mas a serpente falou, come, Eva, emagrece. Não é? E aí mulher já viu. Mas para descontrair a tensão do Éden, pergunta forte. Adão, onde é que você está? Deus sabe onde Adão está. O Adão é que não sabe. Deus procura adoradores. Irmãos, se eu tivesse indo pregar na igreja, sei lá, chama divina, aqui na cidade, e se eu estivesse passando nessa rua, atrasado já ou perto disso, e lá quando eu passasse, olhasse e visse vocês aqui dentro celebrando, porque o culto lá começava mais tarde, e de repente, ao mesmo tempo eu escutava um pó, estourou o pneu do meu carro, e eu estou sem macaco, eu ia descer, eu ia chegar aqui, ia ver quem estava aqui na frente, se o Silas, se o Yuri, ia falar, ô irmão, leva a mão, irmãos, tudo bem? Estou com um problema aí. Por quê? Porque estourou o pneu e eu estou sem macaco. E eu vim aqui procurar alguém que me ajude. Eu não vim aqui procurar naquela, será que eu vou achar? Não, se fosse assim eu ia, sei lá onde. Aqui eu não vim assim. O procura aqui é o sentido, eu vim aqui porque eu não tenho a menor dúvida que alguém vai me ajudar, é minha família da fé. Eu espero que mais de um pule, não Marcelão, eu tenho, não, deixa que eu vou, não fica aí, deixa que eu seguro. Entende como é diferente um procurar tateando no escuro e um procura assim, eu espero que se apresentem. Eu ia chegar aqui com essa expectativa, que é a expectativa que Deus tem em relação aos adoradores. Que eles se apresentem, que eles se disponham, que eles digam, estou aqui, Senhor, é comigo. Esse é o culto racional, meus irmãos. O culto racional não é um culto na razão, um culto frio, um culto árido, um culto onde a emoção não prevalece. Veja o seu corpo na presença de Deus, suas emoções também. Tem igrejas que têm medo de emoção. Por quê? Porque se fez muito mau uso da emoção no movimento moderno religioso do país. Se exagerou na dose, se deixou de falar da palavra tantas vezes por conta da emoção. Mas isso não é culpa nem da palavra nem da emoção. Isso é culpa de um desequilíbrio humano. Por que não as duas coisas juntas? Quem é que consegue desvincular-se da emoção? Mas às vezes eu vou em algumas igrejas que parece que a emoção é um atentado ao pudor. Só se avisar Deus primeiro e mandar um memorando, ele já responder e falar, pode ter um arrepiozinho, eu deixo. Eu não sou muito dado a essa coisa do carismático, então eu não me preocupo tanto, eu não sinto tanto isso. Mas eu imagino que tenha muito mais até do que eu perceba. Por outro lado, tem algumas comunidades, eu estou agora 30 semanas pregando em várias igrejas por aí, se não na sequência, fim de semana sim, fim de semana não, quase todo fim de semana, com o lançamento dos livros, porque saiu um, saiu outro, mais de 30 igrejas, de todas que você imaginar, basicamente ligado aos alunos que a gente tem no IB, o Instituto Batista, que é aberto a todas as denominações. Graças a Deus, nessas todas aí, embora eu vi muita diferença, nessas que eu fui eu não vi alguma coisa que eu já vivi em outros momentos. Porque se em alguns lugares há problema com a emoção, porque não compreenderam Romanos 12, em outros lugares há problema com a razão. Eu já fui em culto, eu sempre fico orando antes, dizendo, Senhor me ajuda, porque só se o Senhor me ajudar eu vou conseguir comunicar a Tua palavra.
Mas tem lugares que eu falo, Senhor, me ajuda muito hoje, por favor. Porque aqui a dose é dobrada. O negócio aqui é pegado. Aqui o negócio é ver coisa. Eu não sou muito de ver coisa. Eu gosto de ver a Bíblia, né? Mas eu vou. Mas tem lugares que realmente é triste. A impressão que dá que para você cultuar, você tem que desparafusar a cabeça, botar embaixo do banco e entrar numa onda legal. Quando terminar, você pega a cabeça de novo, chega em casa, a mãe fala como é que foi o culto, e é o culto Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. E o cara vai. Pergunta o que ele aprendeu. Não faz pergunta difícil. Eu senti, gente, isso é boa, a gente está em família. Deu, né? Desse papinho furado. O Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Almas que se aqueçam e ao mesmo tempo sejam refrigeradas por Ele. Almas que se aqueçam no fogo do Espírito. Estiverem sendo aquecidas em fogo estranho, que deixem o refrigério do Senhor refrigerá-las. Espíritos que se estiverem incomodados, se aquietem na graça e presença dEle. Mentes que se estiverem confusas ou dispersas, voltem a perceber a sua eterna verdade. Eu quero terminar lembrando, e a hora já foi, né? Muito tempo. Pastor Ivênio dos Santos, talvez um dos melhores pregadores que os batistas já tenham tido nesse estado aqui. Nesse estado não, nesse país, né? Está em Belo Horizonte, né? Pastor Ivênio, nunca ninguém voltava com fome para casa. Era carne gorda. A pregação do Ivênio, eu dizia, tem 4 opções. É pau, porrete, bengala e cacete, não é? Se não acertar com uma, acerta com outra. Era a Bíblia aberta, a alma edificava. Gostava de sentar para ouvir. Mas um dia fora da pregação, na pregação, mas numa história ele contou o seguinte: um menino gordinho, assim como eu, gordinho como ele, gordão, né? O garotinho era pequeno e adorava comer, mas no passatempo dele tinha uma coleção de bolinhas de gude. Como é que chama aqui em Santa Catarina? Birca, purca, gude. Os gaúchos que gostam de ter o seu palavreado próprio, tem gaúcho aí, por favor? Bolita, Gauchada, se tiver 17 palavras, eles criam a 18ª, não é? É mais difícil que o grego. É rastilha, mantalha, cusco. Mas enfim, ele tinha uma coleção de bolinhas. Ele venerava aquelas bolinhas. Arrumava todo dia, passava a cera do pó. E tinha uma especial que ele separava e ela ficava numa caixinha mais alta. Alzinha. Ele, bolinha. Ela era azul. A avó dele fez uma viagem. E aquela, então, ele dormia muitas noites da vida agarrado com ela. Era o trufo da coisa. Menino pequeno, para ele um tesouro. Ele olhava para aquelas bolinhas e sonhava, né, com muitas coisas. A avó foi na Suíça. E voltou. Trouxe de presente para a irmã dele uma caixa de chocolates suíços. Manja aquele que antes de comer, ele te come. Ele te detona, ele acaba suas brigas. Deu para a menina. E para ele ela trouxe um lindo soldadinho de chumbo. O moleque falou, o que eu vou fazer com a porcaria desse soldado de chumbo? Mas tem tradição lá, é de lá que vem o soldadinho de chumbo, não é? Christian Andersen, cristão, convicto, evangélico, né? Criou o soldadinho de chumbo, o patinho feio e outras mais. Ele já sabe muitas vezes, mas ele foi najado na Sapucaí, foi samba enredo da Portela 3 anos atrás. O evangélico Christian. Então, Christensen, ele criou a história. Christian Andersen, misturei os nomes. E aí, soldadinho de chumbo para ele. O moleque olhava para o soldadinho, olhava para o chocolate e falava, o que eu faço? Não é? Eu não quero esse soldadinho. Aí ele foi lá, ô maninha, olha esse soldadinho lindo que eu ganhei. Ela olhou assim com aquela cara de desdém e falou, prefiro o meu chocolate. Ele pensou, eu também. Né? Foi soldadinho lindo, é da Suíça, acaba. Ela falou, bem, então fica com o teu soldadinho, acabar com o chocolate. E ele voltou, mas ele tinha gordinho, adorava um chocolate. Eu preciso fazer alguma coisa. E voltou lá. E aí ele falou, maninha, o que você quer para me dar esse chocolate? Ela falou, todinho. Falou, todinho. Peitou. Ela falou, eu troco. E ele botou o soldadinho, ela falou, eu troco pela sua coleção de bolinhas. Nossa, ele deu aquela engolida seca. Mas ao mesmo tempo tirou um chocolate da caixinha e deu uma puxada, sabe? De fora a fora, assim. Nossa, o gordinho virou o olho, né? Ele falou, essa miserável. Ele falou, eu topo. Vou lá pegar as bolinhas. Ele foi. Obviamente, antes de entregar a caixa, o que ele fez? Tirou a baúzinha, botou aqui no bolso do shortinho. Foi lá e pá, entregou. E ela, séria, no ato, pá, todo o chocolate que ela tinha. Ela tinha tirado aqui, que ela comeu na frente dele, ele sabia, ele viu. E ela foi brincar com as linhas. E ele foi comer o chocolate. Deu 2 minutos, ele estava lá batendo no ombro dela e falou, maninha, posso te fazer só uma pergunta? Qual era a pergunta? Óbvia. Você me deu todo o chocolate mesmo? Ela falou, dei, por quê? Não é por nada.
Ele não deu toda a bolinha. No bolsinho aqui de trás estava a famosa bolinha azul. É essa bolinha azul que Deus está ensinando a para ele, a fechar 100% um adorador de verdade. Essa bolinha azul é aquela coisa da vida que você não troca, você não empresta, você não vende e nem deixa Deus tratar. Você fala, no próximo retiro, no próximo encontro, no próximo encontro de mulheres, no próximo encontro de casais, na próxima pregação, o dia que eu senti um frisson, um arrepio, sei lá, pastor, isso é fora o íntimo, eu gosto muito do Senhor, mas deixa que isso eu cuido, o filho é meu, a mulher é minha, o casamento é meu, a conta é minha, seja lá o que for. Essa bolinha azul, às vezes é algo que você julga um pequeno detalhe, mas que te causa grandes tombos. Essa bolinha azul é aquilo que Deus ansiosamente espera que você se apresente perante Ele, dobre reverentemente em adoração, porque adorar isso, e entregue para Ele. Talvez Ele tenha que puxar com alguma força, porque você ainda vai ficar tentando segurar. Mas Ele vai olhar no teu olho e vai dizer, me dá, meu filho, me dá, porque você vai ser mais feliz sem ela. Deixa que eu cuido disso. É demais para você. A prova é que você não está dando conta. A prova é que você queria mesmo ser um adorador melhor. Mas para isso me entrega essa desgraçada dessa bolinha. E vai ser feliz, vai viver comigo, vai adorar, vai correr nos campos do Senhor. Curva a sua cabeça e pense aí, qual é a minha bolinha azul? Sempre a gente tem uma. Às vezes a gente se livra dela e acha outra. E pega. Às vezes a gente dá 5 minutos de real contrição. E joga a bolinha azul no rio, no mar. Mas às vezes a gente volta lá e se precisar a gente aluga um traje submarino e achá-la. Ou a gente acha outra. Eu quero crer que com a graça do Espírito Santo vocês estão entendendo exatamente o que é a bolinha azul. E com a graça do Espírito Santo você saiba qual é a bolinha azul da tua vida. Eu sei a da minha. E sempre que há uma, eu tenho que parar o corejo e falar para Deus, Deus, assim não dá. A bolinha está aqui no bolso, adorar que jeito. Vamos orar. A bolinha azul pode ser uma situação de família da qual você já desistiu. A bolinha azul pode ser um filho que você já entregou a Deus ou para o diabo, você nem sabe porque você cansou. A bolinha azul pode ser uma situação, uma pessoa que você entregou para Deus, mas falou, Deus, eu não dou conta. Mas ainda te causa mágoa, te deixou resquício, te deu trauma. Ou seja, parece que a bolinha foi, mas ficou. E eu gostaria que, se for o teu caso, você ficasse em pé nessa noite, para eu poder orar por você. Deus sabe todas as coisas, mas eu não, eu só sei quando contam. Se você tem uma bolinha azul para entregar para Jesus hoje, é a hora agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Se você está aqui visitando a igreja hoje e não é cristão, essa palavra é para você tanto quanto é para qualquer um que lê a Bíblia dos 200 anos. A Bíblia não é um livro para os cristãos. Longe disso. A Bíblia é um livro para todo homem e toda mulher que mora na face da terra. Não chame nunca indigno algo por quem Cristo morreu. Ah, mas ela é prostituta. Igualzinha a você. Ele é ladrão. Ele é igualzinho a você. A diferença é que você, graças a Deus, já encontrou a fonte da água viva. E agora o que tem para com essa pessoa crítica é compromisso. É convidá-lo a beber a mesma água. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pregador batista, conhecido, reconhecido na história. Spurgeon dizia que a evangelização é um mendigo que, tendo encontrado o pão, convida agora um outro mendigo que venha e coma também. Mas se vendo igual a ele, pequeno igual a ele, ambos alvo da graça e do amor de Deus.